Oi gente, tudo bem? Meu nome é Sofia e esse é o Letras na Rede. Dando continuidade à série de vídeos sobre Machado de Assis, hoje nós vamos falar do conto Verba Testamentária, que é o último conto do livro Papéis Avulsos. Esse conto foi escrito no ano de 1882 e publicado no jornal Gazeta de Notícias. Mais tarde, no mesmo ano, foi incluído no livro Papéis Avulsos. É importante lembrar de alguns acontecimentos históricos da época que vão nos ajudar a ter uma melhor compreensão do conto. No século XIX, ainda eram vigentes ideias como o cientificismo, ou seja, a ciência, ciências naturais, ciências exatas mesmo, eram tidas como o único meio para interpretar e analisar a realidade. Elas eram consideradas superiores às artes, à religião e às ciências humanas. Existia uma crença muito forte na superioridade da física, da biologia, da matemática e da medicina. E aqui eu faço questão de mencionar a medicina, porque esse conto tem um subtítulo que não foi incluído no Papéis Avulsos, mas que nos ajuda bastante a entender como Machado de Assis observava os acontecimentos de sua época e depois transportava para suas narrativas. O título completo do conto é Verba Testamentária, caso patológico dedicado à escola de medicina. Então, vamos a ele. Esse conto é centrado na vida de um único personagem chamado Nicolau. E logo no início, a gente é transportado para o ano de 1855 e descobre que o Nicolau morreu. Porque o primeiro parágrafo é a leitura da verba testamentária que ele deixou. Mas o que é essa verba testamentária? Ela é nada mais do que uma parte, um item do testamento de uma pessoa que dispõe sobre as vontades dela após a sua morte. Ela pode indicar quem vão ser os herdeiros dessa pessoa, quais bens esses herdeiros vão receber, entre outras disposições. Nessa verba em particular, o Nicolau pede que o caixão dele seja fabricado por um sujeito chamado Joaquim Soares, que não era conhecido por fazer caixões muito bons. Então, o narrador do conto, em terceira pessoa, vai usar esse acontecimento de ponte para nos contar a vida do Nicolau. Esse narrador, por sinal, ele é bem machadiano, porque ele nos pega pela mão, nos chama pelo nome e diz: sim, leitor amado, vamos entrar em plena patologia. E o uso desse termo, patologia, nesse sentido bem clínico mesmo, de doença, não tá aqui de graça, como a gente vai ver agora. Vamos ao enredo. Desde criança, o Nicolau já se mostrava diferente dos outros. Ele tinha alguns comportamentos que só podiam ser explicados como algum vício interior ou uma falha orgânica. Por exemplo, se ele via uma criança com um brinquedo melhor, mais bonito que o dele, ele destruía o brinquedo. O pai do Nicolau, que era um homem muito sério, não conseguia entender esse comportamento e sempre acabava castigando, batendo no menino. Isso não adiantava muito porque o Nicolau sempre acabava repetindo esses comportamentos. Durante a adolescência, o pai contrata um professor para ver se o menino toma jeito de uma vez por todas. Só que o Nicolau passou então a perseguir os outros alunos desse professor que tiravam notas melhores do que as dele. Então, por isso ele não conseguiu estudar, não entrou numa universidade. O pai e a mãe morreram pouco tempo depois, em 1807 e 1809, e o Nicolau passa a viver sozinho, porque a irmã dele, que era o único parente restante, se casou com um médico holandês. Médico holandês, escola de medicina, subtítulo do conto. E o Nicolau sempre com esse comportamento. Ele não podia ver nada muito bonito ou ninguém bem sucedido, que ele já se tornava violento, tinha dores no corpo, se sentia mal. Ele também era bem agressivo com os cachorros que ele tinha em casa e com os escravos que moravam com ele. A irmã e o cunhado até sugeriram que ele tentasse uma carreira na diplomacia, mas isso também não deu certo porque o Nicolau não conseguia conviver com ninguém que fosse hierarquicamente superior a ele. Inclusive,
É por isso que os amigos dele na época eram considerados os tipos mais subalternos, mais vulgares da cidade. Eles tinham muita má fama. E o Nicolau gostava dessas pessoas, ele se sentia bem perto delas. Ele era até meio paternal com eles. Agora, nesse momento do conto, a gente está em 1822, que é o ano da independência no Brasil. Em 1823, o Nicolau tenta novamente uma carreira pública na Assembleia Constituinte para elaborar a Constituição do Império. Mas isso também não funciona porque a convivência com tantas figuras importantes, tantas autoridades, deixa ele muito nervoso. Então, a irmã sugere que ele se case. Só que esse casamento fazia parte de um plano maior do cunhado, porque esse acredita ter descoberto a origem desse vício interior do Nicolau. Era um verme que morava no baço do Nicolau e que secretava substâncias sempre que ele se deparava com situações que não eram agradáveis a ele. Então, como o cunhado não conhecia nenhuma substância para matar o verme, o jeito foi pelo menos estancar a secreção. E o modo de fazer isso foi casar o Nicolau com uma moça muito bonita, para que ele recebesse elogios e sentisse orgulho da bela esposa. E depois de casados, os dois iam se mudar para um sítio longe da cidade. Lá nesse sítio, nessa fazenda, o cunhado ia mandar um jornal falso, dedicado só a exaltar os feitos da vida do Nicolau, para que ele se sentisse bem quando lesse. Por 3 meses esse plano deu certo. O Nicolau realmente se casou com uma mulher bonita, se mudou para a fazenda com ela e recebia o tal jornal. Só que chegou um momento em que o Nicolau começou a se irritar com tantos elogios para a esposa. Eles começaram a brigar e só não se separaram porque ela morreu pouco tempo depois. Então, já no ano de 1831, ele volta para o Rio de Janeiro e acaba se envolvendo com alguns acontecimentos políticos da época, como a abdicação do Dom Pedro I ao trono, que deu início ao período regencial. Daí o Nicolau passa a se opor também à regência, que há pouco ele estava apoiando. E o seu envolvimento com política só encerra com a declaração da maioridade do Dom Pedro II e o consequente início do segundo reinado. A partir de agora, a doença está tão avançada que não tem mais volta. O Nicolau começou a se afastar de todo mundo, queria sempre ficar sozinho, não ia mais ao teatro, deixou de se vestir bem, até parou de frequentar os melhores cabeleireiros da corte e preferiu os barbeiros menos conhecidos. Ele se descuidou bastante. O verme no baço, então, já estava se reproduzindo sem controle e não tinha mais jeito de conter a secreção. Essa situação perdurou até o Nicolau morrer, o que não demorou mais muito. E o conto, então, se encerra com o cunhado lendo a verba testamentária mencionada lá no início. Agora, terminado esse resumo, eu queria deixar alguns pontos para reflexão. O primeiro deles é sobre a influência que o cunhado do Nicolau exercia sobre ele. Quando ele disse que o problema do Nicolau era um verme no baço, então era mesmo um verme no baço. Não havia dúvidas, porque quem estava dizendo isso era um médico, revestido de toda a autoridade permitida pelo pensamento cientificista que eu mencionei lá no início. A pessoa que menos foi ouvida nessa história toda foi o Nicolau. A gente sabe como ele se sentia, os ataques, os acessos de raiva, mas ele que vivenciava isso todos os dias, nunca teve oportunidade de sequer, de ao menos tentar entender, tentar explicar tudo aquilo por que ele passava. E o segundo questionamento é justamente sobre esses acessos de raiva. Lembra quando eu falei que o Nicolau maltratava os seus cachorros e os escravos? Então, nesse momento do conto, o narrador fala que quando isso ocorria, no outro dia o Nicolau acordava como se nada tivesse acontecido, tratando os cachorros e os escravos com o maior amor do mundo. Considerando a posição social confortável do Nicolau, que seria o equivalente a uma classe média alta hoje em dia, será que isso não influía para que esses comportamentos violentos dele, pelo menos nessa parte do conto, fossem considerados como consequência de um dia ruim, ou ele não está muito bem hoje, nada que uma boa noite de sono não resolva?
Eu acho que pensar nessas questões, trazer a narrativa para mais perto da gente, nos ajuda a perceber como a obra do Machado de Assis continua atual e como ele ainda é um escritor super importante para o Brasil. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem deixar aqui embaixo nos comentários, que a gente vai responder todas em um próximo vídeo. Muito obrigada e boa prova! Não esqueça de conferir os outros vídeos da série e de seguir o Letras na Rede aqui no YouTube e também no Instagram, no Twitter e no Facebook, pelo @Letras na Rede. Deixe nos comentários as suas dúvidas e perguntas sobre esse conto ou sobre a obra do Machado de Assis. Ao final da série sobre papéis avulsos, voltaremos para responder suas perguntas.